Virgínia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Deus te abençoe, fique à vontade. Amém. Pois não? Eu queria perguntar para a doutora que eu estou com deficiência, eu fiz exame, estou com deficiência de vitamina D. Sim. E estou com a cirurgia marcada. Sim. Cirurgia de quê? Eu vou retirar o útero. Sim. A deficiência de vitamina D não tem problema nenhum você operar por causa dela, não. E se você tiver com a deficiência, você pode fazer reposição oral. O seu endocrinologista ou o seu clínico pode te indicar a reposição oral da vitamina D. Seja por cápsula, pelas gotas. Hoje em dia a gente tem muita disponibilidade de vitamina D no mercado. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A cirurgia não está ligada à questão da vitamina D. Não. A sua dúvida, Virgínia, é porque você quer saber se traz algum risco fazer a cirurgia com essa ausência de vitamina D, não é isso? Isso. Você se sentiu respondida? Sim, muito obrigada. De nada. Deus te abençoe. Amém. A questão do sol, por exemplo. Então, se eu estiver utilizando protetor solar, mesmo assim eu ainda consigo receber o UVB, o raio solar UVB? Consegue, porque para a gente considerar que o protetor solar seria um fator de risco para deficiência de vitamina D, a gente teria que usá-lo muito adequadamente. E a gente não faz isso. A gente teria que replicar a cada 4 horas, né? Coisa que ninguém faz. Né? O máximo que as pessoas fazem é aplicar pela manhã e na hora do almoço, quando fazem. E também não utiliza a quantidade suficiente de protetor solar. Geralmente a pessoa espalha bastante, né, para não ficar branco. E às vezes até economizar, porque protetor solar... E o ficar branco que protege? A gente tem uma dose mínima, que é 0,3 gramas, né, para usar o protetor solar, teria a melhor proteção. Então o cara tem que sair com um cara de saquinho de leite na rua para ficar protegido. Seria. Agora, doutora, deixa eu fazer uma pergunta. Agora, desculpa, Maurício, só para dar uma noção para o pessoal, que tanto que seria esses 3 centímetros, você falou? Não, 0,3 por centímetro quadrado, né? Agora, seria o quê? Uma colher de chá, uma colher de sopa, uma colher daquelas de concha de macarrão? Colher de pau de pedreiro. Uma concha de macarrão. Para poder passar, porque tem gente que, né, às vezes passa até demais também. Sim, sim. É uma colher de sobremesa, assim, uma colher pois é, né? para uma parte do corpo ou para o corpo rosto. todo? Não, para o rosto. Não vai dar, né? Só tem que me colher explicar rasa. direitinho que eu sou meio ignorante. Então, senão eu vou passar, imagina, uma colher inteira só na cara, ou então no corpo todo. Não, a gente tem que lembrar, porque a maioria das pessoas acha que tem que passar protetor solar só no rosto. Não é, gente. Passar protetor solar em toda a área que estiver exposta. Eu falo isso, sol, senão né? ela não me ouve. Então, até te perguntar, porque eu lembro quando a gente era menor, 10, 12 anos, você ia para a praia, então você ficava um bom tempo no sol e aquilo não te tostava do jeito que acontece hoje. Hoje você sai na rua, você fica 10 minutos exposto ao sol, você fica um pimentão, vermelhaço. Doutora, aconteceu algo durante esse tempo todo onde os raios ultravioletas têm sido mais incisivos? Como é que tem acontecido? Falando sobre a camada de ozônio, que está sendo mais degradada, né? Na verdade, Maurício, a gente pensa o seguinte, quando a gente era criança, a gente já era mais bronzeado, porque a gente não usava protetor solar. Então, hoje, com essa preocupação de se proteger mais, a gente sente mais os danos. E é mais psicológico, talvez, não, né? Não é não. Se você não, porque minha pele dói, viu? Se você adquirir o hábito de usar protetor solar regularmente, o dia que você sair sem o protetor, você vai sentir que o sol está incomodando. Mas isso é uma questão de hábito. Já a pessoa que toma sol regularmente sem o protetor solar, a pele vai ficando mais resistente, mais grossa, né? A pele engrossa um pouco. Mas não é para considerar que isso seja um fator de proteção. Isso que eu ia falar, isso aí é o pior, porque isso pode desenvolver um câncer de pele facilmente, um fotoenvelhecimento. A gente vê, né, essas pessoas que trabalham muitas vezes no campo, não utilizam o protetor solar. Por falar em manchas, a gente tem uma pessoa que quer participar com a gente aqui, ela parece que não quer saber muito sobre vitamina D, mas ela quer tirar uma dúvida, aproveitar aqui a consulta com a doutora dermatologista. É a Jaqueline, não é isso? É Jaqueline. Jaqueline, seja bem-vinda, Deus te abençoe. A paz do Senhor para todos, Senhor. que Deus abençoe todo mundo que está aí no estúdio, todos vocês, assistam o seu programa um pouquinho de cada minha folga, porque eu sou cabeleireira, né? Aí eu tenho que aproveitar um pouquinho da folguinha e assistir, mas vocês estão de parabéns. Mas a televisão está no salão? Um programa maravilhoso, viu? Obrigado. A televisão está no salão?
aqui, tá em casa, que é minha folga, né? E como é perto da minha casa, às vezes eu tenho que chegar em casa, assisto um pouquinho de você, que é benção demais. Eu recomendo colocar a televisão no salão, que aí a senhora vai escovando o cabelo, põe bem alto o volume para o cliente ouvir. Só não erra a mão no cabelo, hein? Sinceramente, então, vou providenciar. Por favor, pode ficar à vontade. Olha, eu queria fazer uma pergunta, né? Porque eu fiz uma cirurgia de varize. Sim. E logo após a cirurgia eu tive uma trombose na perna. E da perna esquerda. E ficou uma mancha depois, todo o processo e tudo, cuidei e tudo. Entre a minha perna e o pé ficou uma mancha escura, preta. E eu queria saber, que às vezes até por falta dessa vitamina mesmo, você pode causar algum problema. Essa mancha, ela vai sair ou não? Fala pra mim, em nome de Jesus. Porque ficou muito feio. E assim, eu fiz essa cirurgia pra dar uma consertada e o trem conserta, viu? Que já foi saído pro terra, em nome de Jesus. Olha que em nome de Jesus ela sai, hein? Amém, eu creio por posse. Que é isso que eu coloco as mãos, põe minhas mãos nela e declaro. Amém. Mas muito feia, sabe? E essa mancha é uma mancha, é um marrom escuro, sabe? Eu queria saber se ela vai sair ou não do tratamento. A gente não sabe, não sei se está dentro da área da doutora Márcia, mas ela vai te responder de qualquer forma, dentro da experiência dela. Obrigado pela sua participação, viu? Tá bom, e o contato dela também. Ela vai dar no final, pode ficar tranquila. Tá ok, muito obrigada a todos e a paz. Obrigado, gente. Olha, você deveria procurar um dermatologista realmente para avaliar se é um pigmento mais derivado de um extravasamento de sangue, que a gente fala de hemosiderina, ou se é um pigmento de melanina, que a gente chama de hipercromia residual, porque o tratamento é diferente. Você falou grego agora. Então traduz para um bom português. A melanina é o que dá a cor à nossa pele. Então, quando a gente às vezes machuca a pele, ou passa, por exemplo, um produto que não vai bem com a pele, a gente dá uma mancha, geralmente... Um limão, depois espirrou o limão e manchou a pele. Sim, geralmente aquela mancha, ela é de melanina. Agora, quando a gente tem, por exemplo, um extravasamento de sangue dentro da pele, a degradação vai gerar uma substância que chama hemosiderina. A hemosiderina já é mais difícil de ser tratada do que a hipercromia da melanina. Então, muitas vezes elas estão até associadas, a gente tem que tratar as duas coisas. Você deve ir no dermatologista para avaliar se realmente é um pigmento de sangue, que é a hemosiderina, ou uma hipercromia residual. Muito bom, tá mais que respondido. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta também, claro. Porque essa pergunta aqui é uma homenagem ao Leandro, nosso diretor de imagem aqui, que ele também é adepto igual a mim, e ele me lembrou bem da pergunta. Eu fui indicado, e receitei para todo mundo aqui já no programa, a passar bicarbonato debaixo do braço, na axila, para controlar o cheiro. Sim. Foi um dermatologista, inclusive, que me indicou, que ajudou bastante. Eu parei de usar desodorante ou aqueles cremes e tal, que davam mais mau cheiro ainda. E agora eu sou até cheiroso. Mas o Leandro fez uma pergunta aqui que me lembrou. Isso corre risco de manchar a axila? Isso pode ser usado todo dia ou não para não manchar a pele? O bicarbonato pode irritar a pele, né? O que você está fazendo é mudando o pH da pele. Sim. E com isso você tem cria um ambiente inóspito, vamos colocar assim, para a bactéria, que é a bactéria causadora da decomposição aí da secreção sebácea. Então, essa palavra que ela falou, um ambiente inóspito, é positivo nesse caso, né? Porque a casinha não vai ficar boa para a bactéria. Para a bactéria, exatamente. Que dá mau cheiro. Então, você mudando o pH, a bactéria fica menos adaptada, ela vai multiplicar menos, então vai reduzir a população da bactéria. Mas não corre o risco do braço dele cair, não. 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 O cara da sua língua cair. Mas hoje em dia a gente tem produtos muito bons que podem ser usados também, desodorantes, antiperspirantes, que tem um excelente efeito também, que não precisa de usar o bicarbonato. Não, eu prefiro, né? Eu já tentei todos e não resolveu. Até o avanço. Porque eu não sei se aquilo mistura, tudo. Porque aqui parece que aquilo mistura com, eu não sei se é a questão da ansiedade, às vezes pode alterar também o pH. Sim, altera. Altera a secreção sebácea, porque a gente tem umas glândulas sebáceas diferentes nas axilas, que chamam as glândulas apócrinas, sabe? Que são as que produzem
uma substância que é mais degradada pela bactéria para dar o odor, o mau cheiro, né? Pois é, mas a questão de manchar, não mancha. Assim, Com bicarbonato? Se usar, não. Usar com frequência não tem problema. Não. Não, Manchar a não roupa? causa mal. Você fala? manchar manchar o braço, a Vai ser axila. objeto Não, de também estudo, não. viu? Não, eu tô falando porque Daqui eu 10 já anos vi. a gente vai estudar. Você Não, vê o eu que tô falando, eu posso até depois mostrar, se vocês quiserem. Eu já vi, por exemplo, pessoas com axilas manchadas. Eu acho até desses perfumes baratos, sabe? Aqueles perfumes do Evita a supermercado. pizza, então, né? Hã? Evita aquela famosa pizza. Mas o bicarbonato, ele teria mais um efeito de reduzir o odor, não a sudorese excessiva. Não, aí eu não tô falando da sudorese, tô falando realmente do odor, né? Sim, sim. Bom, a gente queria que você deixasse seus contatos, né? Claro. Porque deve ter um monte de gente querendo saber também, muita coisa interessante. Então, Sim, o claro. pessoal quiser localizar você, Sim, no meu consultório, o telefone é 3281 tá ali. 1211, é aqui em Belo Horizonte, fica ali na Avenida Brasil. Aí Seu pode e-mail agendar com a aquele minha lá, né, secretária. Márcia? marciafpcoutinho@hotmail.com. Legal.